o 11º, não é isso? 11º aniversário da Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia. É uma conta que eu não posso errar, essa conta, porque quando eu cheguei, falávamos disso ontem, né? Quando eu cheguei aqui com Daiane, minha esposa, para ter o prazer de me unir ali em adoração à Igreja Presbiteriana de Icaraí, vocês estavam sendo organizados como igreja, estavam recebendo de Deus esta bênção. Então nós nascemos de certa forma juntos, né? Se não a igreja lá, que já passou dos seus 30 anos, né, de existência como igreja, eu como pastor lá nasci junto com vocês como igreja aqui, né? Eu tenho 11 anos de pastorado lá, né? E vocês têm 11 anos de igreja. Então essa conta a gente não pode errar, né? Tem que saber aqui de có e salteado. Então eu agradeço primeiramente a Deus o privilégio de estar adorando com os irmãos aqui neste culto solene dedicado a Deus. Agradeço ao reverendo Oreb, um amigo já de longa data, até mesmo antes, né, de eu ser convidado lá para a Igreja Presbiteriana de Icaraí. Me receberam em casa, eu não esqueço disso, fiquei hospedado na casa da família querida. E agradeço a oportunidade, porque é uma responsabilidade muito grande, como pastores, cedermos o púlpito da igreja que Cristo nos confiou, que é a dele, para a exposição da palavra. Então agradeço ao querido ministro da palavra desta igreja e ao conselho também da igreja, né? A junta diaconal, que nos recebe muito bem, facilitando a nossa participação aqui, e aos amados irmãos que tem nos dado a destra da comunhão. Eu me faço acompanhado de minha esposa Daiane também, que é conhecida da igreja, e também é uma companheira querida que tem me auxiliado e muito no meu ministério, na presença do nosso bom Deus. Bom, eu trago um abraço também, mais uma vez, da nossa igreja Presbiteriana de Icaraí, que também está próxima de comemorar o seu aniversário, né? Nós comemoramos agora no próximo domingo. Nós também temos a nossa festividade lá na presença de Deus. Então orem por nós e nossas comemorações ali, neste mês também. Bom, sem demora, nós vamos voltar ao Evangelho que nós estivemos ontem, aqui pela manhã, o Evangelho de Marcos. Vamos então a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo de número 5. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo de número 5, por favor. Marcos capítulo de número 5, nós leremos o texto sagrado do versículo 1 até o versículo de número 20. Marcos 5, de 1 a 20, será o nosso texto da palavra do Senhor para a pregação nesta noite, neste culto ao Senhor. Nós vamos ler o texto bíblico então, e depois nós oramos mais uma vez, ratificando o nosso pedido e a nossa dependência do Senhor Deus, através do seu Espírito, para nos abençoar no ouvir de sua palavra e na pregação da mesma. Veja então o que diz o texto: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram
e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Deus santo e bendito, poderoso Deus, Pai do Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo, nós te adoramos e bendizemos, e agora, confiados em ti, olhamos para a tua palavra, para que o poder de Cristo, a sua glória, as suas misericórdias, a sua graça sejam por todos nós contemplados, ó Pai, e que Cristo seja honrado nesta noite, e que os nossos corações se satisfaçam unicamente nele, e pela graça que nos alcançou, e pelo poder que nos libertou. Assim nós oramos, em nome de Cristo, pedindo a sua bênção sobre a pregação de sua palavra, e sobre os nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele estava para se preparar a atravessar o mar ou lago da Galileia. Nós sabemos que Jesus, na maior parte do seu ministério, passou pela Galileia. Aliás, ele era chamado de Galileu, apesar de ter nascido em Belém da Judeia, de ser um judeu, apesar de ter sido criado em Nazaré, ele também fora chamado de Galileu, porque a maior parte do seu ministério público ele passou na Galileia. E era comum a Jesus, como nós sabemos pelo relato do Evangelho, querido Fernando, presbítero amado, que Jesus ia e vinha atravessando o mar da Galileia, ou também chamado Mar de Tiberíades, ou também chamado o Lago de Genezaré. Eram os nomes possíveis para aquela quantidade, aquela porção de água ao norte de Canaã. E nós vemos então Jesus aqui se preparando com seus discípulos para mais uma vez cruzarem o mar da Galileia, mas agora saindo da região dos judeus, samaritanos e galileus para a região gentílica de Decápolis. Ele vai atravessar o lado oeste da Galileia, do mar da Galileia, ao lado leste, a outra borda, ao leste do mar. Então ele vai entrar em um território majoritariamente de gentios. Isso é verdade, nós sabemos disso porque uma das indicações que Jesus estaria em território gentílico aqui é que havia criação de porcos na região, e os judeus não comiam porcos, eram considerados para os judeus animais impuros, e o fato de terem uma criação de porcos ali já nos dá um sinal de que era território gentílico. Esse território, como nós vimos no final do texto que lemos, era chamado Decápolis. Em outras palavras, era território das 10 cidades, daí Decápolis, 10 cidades. Essas 10 cidades eram as cidades que formavam de fato uma coligação de cidades gentílicas, e uma dessas cidades era Gadara ou Gesar. Era ora chamada de um nome, ora de outro, e lá Jesus vai encontrar com este endemoniado gadareno ou gerazeno, como nós vemos nos sinóticos. Então vejamos como isso se dá no Evangelho de Marcos, esse encontro entre mentes. Entre mentes significa nesse meio tempo
em que Jesus está atravessando o mar da Galileia, ele então chega a outra margem com seus discípulos. Daí chegaram a outra margem, Jesus e os seus discípulos, a terra dos Gerazenos. Por isso o território era chamado não só de Gadara, mas de Gerasa, a terra dos Gerazenos, território, como nós vimos, gentílico, João. E aí então nós vemos aqui que naquele momento há uma cena assustadora, uma cena de filme de terror. O que acontece? Veja o versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Imagina que cena! Nós estamos aqui provavelmente na madrugada ainda daquele dia, ainda está escuro, porque Jesus sai de noite a atravessar o mar da Galileia. Olha o versículo 35 aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então veja, o dia já estava findando, já era tarde. É provável que eles tenham chegado a outra margem do mar da Galileia à noite. Então imagina que cena. Eles chegam e nas colinas, a ideia ali da região de Genezaré é que havia próximo à beira da praia de Genezaré, do mar ali de Genezaré ou do mar da Galileia, uma colina que se encontrava embaixo com o mar da Galileia. E naquela colina haviam sepulcros. Os sepulcros não eram como nós temos hoje, né, as sepulturas, mas de fato os sepulcros eram feitos em cavernas ou rochas naturais. Então aquela colina possuía algumas cavernas e rochas onde se enterravam os mortos, e é dali que sai aquele homem de uma dessas cavernas ou um desses buracos, sai gritando, como diz o texto, nós veremos, Rafael, em voz alta e indo em direção aos apóstolos, aos discípulos e a Jesus Cristo. Que cena, não? E aí veja como o texto continua: esse homem de espírito imundo, o qual vivia, versículo 3, nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que visão, irmãos, que visão terrível. Eu estava falando hoje na igreja, pela manhã, da igreja dos nossos irmãos lá em Caraí, que comentando também um texto na escola dominical sobre possessão demoníaca, que tem pessoas que parece que tem uma ânsia, um desejo, né, de ver algo assim. Aí eu estava comentando com eles: eu nunca vi e peço a Deus que eu nunca venha ver. Não por medo, mas porque é uma visão terrível, uma visão terrível, uma visão de desespero de quem está possuído. Mas é interessante também que eu falava aos nossos irmãos lá pela manhã, e outro texto que nós pregamos, né, sobre a expulsão de um endemoniado, né, de um demônio que possuía alguém. Depois Jesus trata da blasfêmia contra o Espírito Santo, o texto também lá de Mateus. Mas é interessante lembrar que a possessão demoníaca na Bíblia, apesar disso assustar muitas pessoas, né, ela acontece em poucos momentos do relato bíblico, de toda a história bíblica. É interessante notar isso. Em todo o relato bíblico, Antigo e Novo Testamento, você tem proporcionalmente poucos casos de possessão demoníaca. Se você pensar, nos 39 livros do Antigo Testamento, você tem a possibilidade, pelo que me lembro aqui, uma possessão demoníaca. Em toda a história do Antigo Testamento, você tem uma possessão demoníaca, que é a de Saul, que o espírito vinha atormentá-lo, lembram-se? E Davi tocava harpa. Não me lembro de mais nenhuma. Nos 27 livros do Novo Testamento, as possessões demoníacas estão concentradas nos evangelhos e em Atos. Nas cartas, nas epístolas, tanto paulinas como gerais,
você não encontra nada sobre possessão demoníaca. Não é interessante isso? Porque Paulo poderia deixar algum rito cabalístico lá, prescrito para que caso a gente precisasse, certo? Mas não há. E aí alguém pergunta, por que nos evangelhos há tanta concentração de possessões demoníacas? Juntamente com Atos, quando Jesus ainda está operando por meio dos seus apóstolos, enviados debaixo da autoridade dele. Porque ali, Satanás está jogando, por assim dizer, todas as suas cartas. Ele está investindo todo o inferno no combate ao Filho de Deus. É agora ou nunca. E é por isso que ele usa todo o seu arsenal contra o Filho de Deus. E por que depois nós não vemos tanto? Quer dizer que Satanás não está a operar hoje? É claro que ele está. Sabendo que, como diz a Bíblia, pouco tempo lhe resta. Mas é porque a possessão demoníaca não é a melhor estratégia dele. Ele a usou de maneira muito frequente quando Jesus Cristo esteve na terra, encarnado para fazer a sua obra, porque ele estava usando de tudo contra o Filho de Deus. Mas não é a estratégia dele preferida. A estratégia dele preferida é fazer-se de anjo de luz. Essa é a estratégia dele preferida. Convenhamos, irmãos, é mais fácil você ceder às tentações de Satanás através de alguém que está rolando no chão, se contorcendo, supostamente endemoniado, ou uma mulher que flerta com você e não é a sua esposa, ou um homem no seu trabalho que se aproxima de você indevidamente, não sendo seu marido. O que é mais tentador? Pois Satanás prefere que os homens não saibam de sua existência. É o que ele deseja, é que os homens deixem de falar dele, porque serão assim alvos mais fáceis. Então conheçamos ao nosso inimigo, para lutarmos contra ele à luz da palavra e no poder de Cristo melhor e mais conscientes, mais preparados. Mas voltando aqui, nós temos aqui Satanás usando tudo o que tinha, todo o seu arsenal contra o Filho de Deus, e isso inclui muitas possessões demoníacas também. Mas vamos voltar ao texto então. Esse rapaz havia sido marginalizado do convívio dos seus familiares, dos seus amigos e do povo, de fato, no qual antes vivia, antes da possessão. Ele estava agora marginalizado nos lugares da imundícia. Lembram-se que aos judeus era proibido tocar em corpos mortos. Então eles afastaram aqueles homens, mesmo os gentios, afastaram aqueles homens para o lugar da corrupção, para o lugar da morte, para os sepulcros. E ali ele vivia, afastado dos seus parentes, afastado dos seus amigos, afastado de qualquer vida social, porque Satanás lhe fizera um escravo. Satanás o oprimia. E aqui diz o texto que ele se feria com pedras, porque a Bíblia não diz que Satanás vem para roubar e destruir. Ele vem para roubar e destruir. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz para eu e você não darmos brecha ao Satanás, não deis lugar ao diabo, porque o que ele fará é roubar e destruir. Não deis brecha ao diabo. O que ele deseja é destruir a sua vida. Ele deseja destruir o seu nome. Ele deseja destruir a sua reputação que você tem pela graça. Eu me lembro do Senhor meu pai me dizendo para que eu sempre orasse a Deus para que Deus guardasse o meu nome, porque eu só tenho esse. Eu só tenho esse. É o meu nome. Para que Deus me guardasse de não manchá-lo, porque é o único nome que eu tenho. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar a ele. Ele vem para roubar e destruir, e ele é um estrategista nato. Ele sabe muito bem como fazê-lo, e era o que ele estava fazendo com este jovem, com este endemoniado. Mas vamos ver agora o que acontece. No versículo 6, olha o que diz: quando de longe este endemoniado viu Jesus, correu e o adorou.
É interessante que nos outros evangelhos sinóticos, né, os semelhantes, como nós vimos ontem, falamos deles, né, Mateus e Lucas, diz que esse homem possesso, ele fazia mal, ou tentava fazer mal aos que passavam perto da região onde ele estava. Ele tentava voar das pessoas e fazer-lhes mal, porque o demônio levava a isso. E agora diz o texto que ele corre em direção a Jesus e os apóstolos que haviam acabado de desembarcar, mas só que vendo o demônio, que era Jesus, o adorou. E é claro que aqui adorar não significa crer em Jesus Cristo, como nós, o povo dele, cremos pela graça, mas a ideia aqui é submeter-se a ele, é reconhecê-lo, como dirá aqui o texto, que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então adorar aqui não é crer de coração, mas é submeter-se, é ajoelhar-se diante dele, é reconhecê-lo como o Todo-Poderoso. E a ideia é essa. Lembra do que Tiago diz? Crês tu em Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem diante de Jesus Cristo. Às vezes eu e você não trememos, às vezes os demônios fazem mais do que alguns crentes. Eles creem e tremem diante da palavra de Deus, tremem diante da ameaça de Deus. E o crente deve também tremer. Se os demônios fazem, quanto mais nós devemos tremer quando Deus fala algo, quando Deus de fato proclama a sua palavra. Mas aí diz o texto então que ele o adorou, e exclamando, diz o versículo 7, disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E é interessante aqui que esses demônios, como nós veremos que é uma legião que está ali naquele homem possuindo, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante que em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós vemos sempre os homens rejeitando Jesus como Filho de Deus, mas aqui os demônios reconhecem, eles não têm como não fazê-lo, eles o reconhecem como Filho do Deus Altíssimo. Aliás, esse título de Deus, o Altíssimo, é um título do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é muito próprio chamar Deus de o Altíssimo. E aqui os demônios, sabendo diante de quem estavam, de fato honram a Jesus nesse sentido, se submetendo a Ele, sendo obrigados ao adorarem, dizendo que temos nós contigo, ou seja, nós somos impuros, nós somos demoníacos, e Tu és o Santo, o Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo. E eu paro aqui, irmãos, faço aqui um parêntese. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Como é que nós podemos, irmãos, viver com as coisas que pertencem a Satanás? Como é que nós podemos nos dar aquilo que é próprio da imundícia de Satanás? Não há comunhão do crente com o incrédulo. Que comunhão pode haver entre Cristo e o maligno? Paulo diz, entre o crente e aquele que não crê. O que temos, disseram os demônios, nós contigo, Filho do Altíssimo. Portanto, meus irmãos, cuidemos das nossas amizades, com quem nós andamos, aonde vamos, o que vemos, com quem conversamos, de quem ouvimos. Você e eu podemos viver agora nos relacionando com pessoas que não pertencem ao Senhor, pessoas que têm prazer nas coisas profundas de Satanás. E se você e eu somos os filhos de Deus, então nós não temos nada a ver com isso. Os demônios reconheceram isso. O que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Assim, se nós somos filhos de Deus, vivamos como de fato professamos sê-lo, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Mas aí diz, continua o texto, que temos eu contigo, diz aí que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, aqui é maravilhoso o que está aqui,
e ao mesmo tempo poderoso, e nós devemos nos colocar reverentemente diante dessa declaração que a palavra de Deus faz. Aqueles demônios que possuíam, aquela legião que possuía aquele homem, disse: não nos tormentes, não nos atormentes, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, quem é este que atormenta os demônios? Os demônios são conhecidos por aqueles que atormentam os homens, mas quem é este que atormenta os demônios? É por isso, meus irmãos, que nós, antes de temer o diabo, temermos Satanás, os seus anjos, os seus demônios, deveríamos muito antes temer a Cristo. Cristo é aquele que atormenta o atormentador. Cristo é aquele que atormentará o diabo no inferno. Com grande reverência e com grande temor nós devemos ter diante de Cristo. Quão grande é o seu poder! Os demônios, Satanás, que obviamente nos são poderosos em comparação à nossa fraqueza, nós nos enchemos de medo muitas vezes ao pensar nesses assuntos, mas quando nós vemos o texto e reconhecemos pela revelação divina que Jesus Cristo é aquele de fato que atormenta Satanás, que atormenta os seus demônios, quão mais reverente, quanto mais temor nós devemos de fato demonstrar diante de Jesus Cristo. É verdade que Ele é a encarnação do Deus invisível, a exata expressão do Pai, o Deus de amor, mas é verdade também que Ele é o justo juiz, que é o Jesus Cristo todo-poderoso, que com o seu cetro destruirá todos os seus inimigos, até mesmo Satanás e os seus demônios. Que poder tem Jesus Cristo! Quão grande, quão gloriosa é a sua pessoa! Acima de tudo, acima de todos. Até os demônios tremem, até os demônios rogam a Ele: não nos atormente. Já viu isso? Até os demônios, Josélia, rogam a Cristo, Ivan, para que Ele não os atormente. Mas vamos lá, continuando, olha o versículo 8. Jesus vai dizer àquele homem endemoniado, ou se dirigindo à legião que lá estava, veja só, porque Jesus lhe dissera, diz Marcos: espírito imundo, sai desse homem. Então o rogo do demônio acontece porque Jesus antes, diz Marcos e nos informa, havia dito ao demônio: sai deste homem. E a ideia é que provavelmente ao sair deste homem, Jesus poderia enviar aqueles demônios, ao sair daquele homem, ao abismo, ao lugar onde eles aguardam a condenação eterna. Lembra de Apocalipse 20, da visão de João? Eis que vi o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, é a palavra ângelos, descendo com a corrente e com a chave na mão. Ele amarrou a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, e o lançou no abismo, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a era cristã. Satanás está preso no abismo. É certo que o Jesus Cristo pode permitir que ele saia e que ele faça algo, mas sempre debaixo do governo e da restrição de Cristo. Mas a ideia é que esses demônios estão pedindo a Cristo que não os leve novamente, ou que não os lance novamente ao abismo, ao lugar ali onde aguardam o juízo. De certa forma, aqueles demônios gostam daquela região, e o texto vai explicar o porquê aqueles demônios querem ficar ali. Eles não querem ir para o abismo, eles não querem ser atormentados antes daquele grande dia. Eles temem aquele grande dia, o grande dia de Cristo, o grande dia em que eles serão lançados no inferno, como todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, que não o honraram, que não o obedeceram, que não descansaram nele, que confiaram em si mesmos, mas não nele. Todos eles irão para o tormento eterno. E os demônios temem esse dia. Não nos atormentem antes da hora, pediram eles. E Marcos informa, eles rogaram dessa forma porque Jesus tinha dado a ordem ao demônio: sai deste homem. Mas veja o que diz o texto, versículo de número 9, vamos ler juntos? Versículo 9, respondamos: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: irmãos, a ideia aqui é: será que Jesus não sabia quais demônios estavam possuindo aquele homem? É claro que ele sabia.
Ele é o Deus que tudo sabe, Ele é onisciente, Ele e o Pai são um, Ele é Deus de Deus. Mas o ponto aqui é que Ele queria, o nosso Senhor, deixar claro aos seus discípulos com que Ele estava tratando, a força infernal que Ele estava de fato agora submetendo a Ele, pelo seu poder. Então Ele faz questão agora que aqueles demônios se revelem, para que os discípulos saibam o poder de Cristo, que não é sobre um demônio apenas, mas sobre uma legião. E aí que diz o texto, fala, meu nome é Legião. Legião, meus irmãos, como nós sabemos, é uma referência ao destacamento, uma parte, um grupo do exército romano que tinha, em média, de 4.000 homens a 6.000 homens armados. Eram chamadas as legiões romanas, a maior força do Império Romano. E quando o demônio diz, o meu nome é Legião, ele está dizendo, eu tenho uma força de um exército. Então é com esta força que o Senhor Jesus está lidando. E ele pede que o demônio lhe informe, não somente porque ele não sabia, mas para que os seus discípulos saibam com que tamanho poder o Senhor Jesus está lidando, e como o Senhor Jesus é poderoso em submeter esse poder, e ver esse poder, essa legião, esse exército rogando a ele, que não os atormente antes do tempo. E aí veja, continuando o texto, versículo de número 10, diz Marcos, e rogou-lhe, a legião, rogou-lhe encarecidamente, que não os mandasse para fora do país. E é interessante isso, não? Por que os demônios, presbítero Rodrigo, por que os demônios, Pierre, diácono Pierre, por que os demônios pediram a Jesus Cristo que não lhes mandasse para fora daquele país? Não parece estranho? Deixe-nos aqui neste lugar. É mais ou menos assim, reverendo Oreb, nós gostamos daqui, nós queremos ficar aqui, não nos mande embora desse país, dessa região. Samantha, já pensou que há lugares, então, biblicamente, que o diabo se agrada, que ele tem prazer? Nós vamos ver o tipo de gente que vivia naquela região, em Gadara, quando eles vão expulsar o Senhor Jesus de lá. Nós lemos isso, viu? Nós lemos no texto que eles vão ao Senhor Jesus Cristo e vão mandar ele embora de lá. E talvez por isso Satanás queria ficar naquele lugar, porque ali aqueles homens faziam a vontade dele. Eles estavam mortos em Satanás, eram escravos dele. Eu fico pensando em nossos lares, se de certa forma Satanás não tem certo prazer naquilo que fazemos na nossa casa, as músicas que ouvimos, os programas que vemos, aquilo que falamos, se de alguma forma ele não tem prazer naquilo, que assim não seja conosco, presbítero Marcos, que Satanás não tenha lugar e nada a ver conosco, e que ele não sinta nenhum prazer em estar no nosso meio, como ele sentia prazer e os seus demônios em estar naquele lugar. Não nos mande para fora daqui, nós queremos continuar aqui. Veja o que diz o texto, agora Marcos nos informa no versículo 11: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. É claro que aqui, meus irmãos, a ideia é que ali, como Marcos informa, havia uma criação de porcos, uma manada de porcos, tanto que nós vamos ver que os porqueiros, os cuidadores dos porcos, estavam por ali. E então os demônios, percebendo que ali haviam porcos, que eram animais que simbolizavam imundícia, sujeira, não é? No Antigo Testamento os porcos eram, entre outros animais, considerados como impuros, eles não faziam parte da dieta dos judeus. Os judeus não poderiam chegar perto dos porcos, e a Bíblia usa os porcos como símbolo de aqueles que estão em imundícia, aqueles que estão em pecado. Lembra que um dos textos do Novo Testamento vai dizer que as pessoas que frequentam a igreja, mas não são crentes verdadeiros, acabam por fim, por abandonarem a igreja. E aí, lembram-se do que o apóstolo inspirado diz? Com eles aconteceu e se realizou neles o certo adágio verdadeiro: a porca lavada voltou-se a remover-se no lamaçal. Então
os porcos são exemplos, são figuras, por assim dizer, daqueles que são impuros, daqueles que são imorais, daqueles que são cheios de sujeira, porque essa é a natureza do animal, que vive a remover-se no lamaçal. Então os demônios disseram: eis ali aquela manada de porcos, permita-nos ir para ela. Então a ideia é de que eles amam, os demônios, a sujeira, amam a impiedade, o pecado, a imundícia, é o lugar deles. Por isso eles disseram: permita-nos ir para aquela manada de porcos. E é interessante aqui, irmãos, que aqui há outra doutrina poderosa para nós, e que nos traz muita segurança e paz. É que os demônios, para fazerem algo, devem pedir permissão primeiro a Jesus Cristo. Permita-nos ir para aquela manada de porcos. E o texto vai dizer que Jesus lhes permitiu. Irmão, Satanás não está medindo forças com Cristo. Nós não estamos vivendo uma guerra de igual poderes que estão se degladiando para ver por fim quem vencerá. Jesus Cristo é o Senhor. Ele venceu Satanás, ele o resistiu no deserto, ele o amarrou para que não impedisse o evangelho, para que as nações não fossem enganadas, como diz Apocalipse, e ele tem Satanás sob o seu controle. Aliás, os reformadores, diziam que Satanás é o cão de Jesus Cristo, é o cachorro dele, que Jesus Cristo tem na coleira, e que ele vai até onde o Senhor Jesus Cristo de fato permite, folgando ali a corda para que ele vá, mas nunca ele sai do controle poderoso de Jesus Cristo. Nós estamos seguros. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. Aí você se lembra: mas e o caso de Jó? O maligno tocou em Jó, só não tirou a vida dele, mas porque o Senhor o permitiu. Lembra? Vai, toque em Jó, mas colocou o limite: mas não lhe tire a vida. E o que Satanás fez? Aquilo que o Senhor havia dito. Nós estamos guardados para sempre em Jesus Cristo. Nós sempre estamos guardados nele, das forças infernais, de todas elas. Nós estamos para sempre guardados nas mãos daquele que prometeu e nos salvará, estará conosco até o fim, como nos prometeu, e nós devemos nos consolar com essas verdades. Então diz o texto no versículo 13 que Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, não vem Satanás para roubar, matar e destruir. Então, ao entrar na manada, ela se precipitou. A pergunta é: por que Jesus permitiu isso? Não era aquela manada propriedade dos homens naquela terra? Tanto que os porqueiros que cuidavam da manada vão avisar o que aconteceu lá aos donos, e os donos vão vir ter com Jesus para saber o que aconteceu. Por que Jesus fez isso? Agiu Jesus mal? Outra coisa, aquela atitude de Cristo em permiti-los não traria prejuízo àqueles homens? Mas aqui nós temos dois pontos que nos deixam tranquilos acerca da posição do nosso Senhor. De forma nenhuma ele falou. Primeiro, porque ele é dono de tudo, da manada, dos porcos e dos donos da manada, porque do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele faz com que dele o que ele quiser fazer. Segundo, ele estava para colocar o coração daqueles homens que eram os donos daquela manada à prova, e nós vamos ver isso. Ele estava colocando aqueles homens à prova, se os seus bens eram mais importantes do que uma vida restaurada, e nós veremos isso. Segundo, talvez o Senhor tenha feito isso, o texto não diz, mas talvez tenha feito isso, para que o libertado dos demônios soubesse muito bem do que o Senhor o havia libertado. Ao ver os porcos enlouquecidos, se precipitando naquele destiladeiro, aquele homem já curado e libertado, consciente, viu de que poder o Senhor o libertou. São motivos pelos quais Jesus provavelmente permitiu aos demônios entrarem na manada de porcos. Agora vamos ver aí.
Versículo 14, Marcos informa: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Saíram falando o que havia acontecido. E aí veja o versículo de número 14, que continua aí no próximo trecho. Então, sabedores disso, informados disso, saiu o povo para ver o que sucedera. Ok? Lembram-se que o que aconteceu foi longe da cidade. Aquele rapaz endemoniado, aquele homem, estava de fato separado da sociedade. Então o povo da cidade, que estava longe daquele local, foi lá ver o que aconteceu. Ok? E aí veja o texto, versículo 15, vamos ler juntos? Versículo 15 e versículo de número 16, lemos juntos. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, mas agora ele estava como? Agora ele não estava correndo entre os sepulcros, Paulo, Cíntia querida, agora ele estava assentado, agora ele não estava mais nu, mas ele estava vestido, agora ele não estava gritando em alta voz atormentado, mas em perfeito juízo. E os homens daquela cidade viram isto e ficaram boquiabertos. A ideia de temeram é que eles ficaram boquiabertos com a mudança que ocorrera naquele homem. Meus irmãos, quando Jesus nos liberta, há uma mudança real. É o que está aqui. Quando Jesus nos salva dos nossos pecados, há uma mudança real. Nós que mentimos, não mentimos mais, falamos a verdade. Nós que roubávamos, agora trabalhamos para a glória de Cristo. Nós que vivíamos a cobiçar as coisas, nos satisfazemos naquilo que Deus tem nos dado pela sua graça, embora nós nada merecemos. Há uma mudança real. As nossas roupas mudam, o nosso jeito de falar muda, o que sai da nossa boca transmite graça àqueles que nos ouvem. As nossas postagens na internet mudam, tudo muda, tudo muda. E isso é visto pelos mais descrentes e de fato asseverado por eles, porque eles olharam aquele homem e temeram, porque viram a inegável mudança de uma vida salva por Jesus Cristo. Aí minha pergunta é a seguinte, a nós aqui, lá no seu trabalho, as pessoas veem que você foi salvo de fato por Jesus Cristo? Na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua igreja, na sua família, as pessoas veem que realmente Cristo lhe encontrou, que Ele realmente te libertou. Ele pode fazer isso com você. Ele pode transformar o mais terrível dos pecadores, como eu, como você, em um santo, em alguém transformado, e vai nos transformando de glória em glória, até sermos a imagem de seu Filho. É isso que Ele tem feito com todo aquele pecador que crê verdadeiramente no nome dEle. É isso que Ele tem feito. Nós somos testemunhas do que o seu poder tem feito, porque se nós encontramos com Ele, se Ele nos encontrou antes, nós seremos uma nova criatura. E viram aquele que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Mas o texto continua:
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então veja, a ideia aqui agora, irmãos, é que os porqueiros que haviam presenciado o que acontecera, não só contaram aos homens da cidade o que havia acontecido ao endemoniado, e os homens acabaram de ver o endemoniado ali, totalmente transformado, mas aos porcos também. Olha, os porcos que eram o nosso meio aqui de sobrevivência, o nosso ganha-pão aqui, se precipitaram por conta deste homem que ordenou aos demônios que entrassem neles, e eles enlouqueceram e se lançaram despenhadeiro abaixo. Então nós estamos em aperto financeiro aqui, porque era daquilo que nós sobrevivíamos, por causa deste homem que chegou com estes outros aí, vindo da região ou do lado oeste do Mar da Galileia. Aí o texto diz: e entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Entenderam por que os demônios gostavam daquele lugar? Você entendeu? Porque aqueles moradores, embora não estivessem endemoniados, aquele povo da cidade não estava endemoniado no sentido de estar se cortando como rapaz, mas estavam tão escravizados pelo diabo quanto ele. Estavam tão escravizados pelo diabo quanto aquele rapaz que se cortava. Porque às vezes nós olhamos e lemos no texto bíblico uma pessoa endemoniada e temos assim um pavor. Só que nós não devemos esquecer que uma pessoa que não confessa a Cristo pertence ao diabo da mesma forma. Vocês se lembram de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus? Ele não rolava no chão, ele não se contorcia, ele não espumava pela boca. Ele era considerado um apóstolo, ele foi feito um apóstolo. Os apóstolos, os outros, não duvidavam dele. Lembra quando Jesus diz assim: um de vocês há de me trair? Os apóstolos não disseram assim: é Judas, nós sabemos que é Judas, porque ele dá tudo, ele tem toda a condição, todo o parecer de alguém que vai trair. Não, eles ficaram perguntando uns aos outros: será que sou eu? Será que sou eu? Eles entregaram a Judas a bolsa da tesouraria. Judas era alguém acima de qualquer suspeita. Você entregaria o seu dinheiro a alguém que você não conhece, não confia? Pois os apóstolos entregaram o dinheiro deles a Judas, ele que carregava a bolsa. Mas a Bíblia diz que Satanás entrou nele. É o único lugar na Bíblia em que Satanás pessoalmente entra em alguém. Nós vemos sempre os demônios enviados por Satanás nos homens, mas o único lugar em que Satanás entra em alguém é em Judas. Isso deveria encher eu e você de temor e de um autoexame da nossa vida. Porque quando Satanás entrou em Judas, ele não ficou rolando e contorcendo-se, mas ele beijou Jesus de maneira hipócrita. Ele fingiu ser um adorador, quando em seu coração o havia rejeitado. Assim eram esses homens aqui. Eles não estavam endemoniados na forma daquele rapaz que fora salvo, mas eles estavam tão escravizados pelo diabo quanto ele. E na hora de pensarem e decidirem a que Deus adorariam, se a Mamon e as riquezas ou a Jesus, rejeitaram Jesus, pediram a ele que fosse embora. Porque você nos trouxe muitos danos. E é assim, às vezes é assim, não é? Pode ser assim conosco, Deus nos livre. Às vezes você está comprometido com Cristo, quer viver uma vida diante dele, mas você começa a ter perda sobre perda, e prejuízos sobre prejuízos, e inimizades sobre inimizades, até que você começa a duvidar se Jesus realmente vale a pena, se não é melhor que ele vá embora também, porque você só tem prejuízo. Agora que ele chegou, você só tem prejuízo. É o que esses homens estão pensando. Olha, você libertou este homem aqui dos demônios, é verdade, nós vemos e constatamos, testemunhamos que é verdade, mas o prejuízo que você nos deu é inaceitável. Vai embora, se retire da nossa terra. E assim muitas vezes nós fazemos com o nosso Senhor. Se Ele começa a nos prejudicar nos nossos relacionamentos, nos nossos desejos que não estão de acordo com a sua vontade, nós queremos que Ele se retire.
nós começamos a não ler mais a Bíblia, nós não queremos mais ouvi-lo, porque nós queremos fazer a nossa vontade, nós não queremos perder a oportunidade dos prazeres deste mundo. É isso que esses homens estavam fazendo, é nisso que eles estavam pensando. É assim que Satanás conduziu o coração deles. Que nós não sejamos assim. Sinclair Ferguson tem uma frase que diz o seguinte: obedeça ao Senhor Jesus, mesmo não sabendo onde a obediência irá te levar. Obedeça ao Senhor Jesus, mesmo não sabendo o que essa obediência te irá custar. Obedeça. Obedeça pela fé. Obedeça. Lembra do hino conhecido de Martinho Lutero? Se temos de perder por obedecer a Cristo família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Obedeça ao Senhor Jesus Cristo, custe o que custar, perca o que você perder, obedeça a Cristo, e Ele te recompensará nesta vida e muito mais na por vir. Mas esses homens não estavam dispostos a se submeterem àquele que causara a princípio tanto prejuízo a eles financeiro, e o mandaram embora. E agora eu termino com o rapaz ou o homem que fora libertado e o pedido que ele faz ao Senhor Jesus Cristo. Olha aí, vamos ler juntos? Lemos para terminar, versículo 18 a 20, lemos juntos? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse. Jesus, porém, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos... Eu acho essa parte final do texto tão poderosa e tão doce ao mesmo tempo. O rapaz, o ex-endemoniado, foi pedir a Jesus: deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo, Senhor. Esses homens nunca se importaram comigo, a minha família me abandonou quando eu mais precisava. Deixa eu ir contigo. Mas o Senhor respondeu: não, você não irá comigo, você vai ficar para dar testemunho de como o Senhor lhe foi gracioso. Vai aos teus, vai à tua casa e proclama a graça do Senhor que te alcançou. E não é maravilhoso saber, como a Bíblia nos diz, que embora o Senhor Jesus não lhe tenha permitido entrar naquele barco, o Senhor Jesus jamais o abandonou, porque o Espírito do Senhor veio habitar naquele homem, e o Senhor Jesus esteve para sempre com ele, como ele agora certamente está lá no céu com o Senhor Jesus. Mas o meu ponto aqui é que o Senhor Jesus disse não àquele ex-endemoniado. Às vezes o Senhor nos diz não. Senhor, deixa eu fazer isso. Não. Senhor, deixa eu ir. Não. Senhor, deixa eu me casar com essa pessoa. Não. Não. E ainda o Senhor sabe o que é de fato bom para mim e para você. Ele sabe, melhor do que você sabe, melhor do que eu sei, melhor do que sabemos. Ele é quem sabe o que é melhor, e nós devemos nos submeter ao não dele. Crentes maduros, e nós pedimos a Deus que nos faça crentes maduros, sabem se submeter e ouvir o não do Senhor. Moisés ouviu, lembram-se? Moisés, o homem mais manso que houve na face da terra. Quando Moisés disse: Senhor, permita-me entrar na terra, o Senhor disse: não me fales mais nisso,
você não entrará. Você irá animar a Josué, ele entrará na terra que você apenas verá com seus olhos. Moisés ouviu isso, o servo de Deus, este homem que foi curado e transformado poderosamente, ouviu: não, eu tenho outro plano para você, eu tenho outro plano para você. E sabe o que ele fez? Esse jovem, como Moisés fez, que animou a Josué, ele obedeceu a Jesus Cristo. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele obedeceu. Diz o texto o seguinte, no versículo final, versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oh Deus, que o Senhor nos faça ouvir o não do Senhor e ainda assim obedecê-lo, porque é grande a coroa daqueles que se submetem ao Senhor Jesus Cristo. Eles o honram como ninguém mais fará. Aqueles que sabem ouvir o não do Senhor, é o não que é para o bem e não para o mal, é o não daquele que sabe todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, até mesmo quando ele nos diz: não, eu tenho outro plano para você. Que nós nos submetamos àquele que tanto nos amou e àquele que tem feito tantas coisas em nossa vida pela sua muito grande misericórdia e graça, e o sirvamos como fez este homem liberto, para a glória dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra. Muito obrigado pela glória, o poder, a majestade, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós vemos a glória dele nas páginas das Sagradas Escrituras, mas nós esperamos aquele dia que nós o veremos face a face, que nós estaremos onde ele está, para que da presença dele nós jamais saiamos. Que dia, que dia incomparável, que glória incomparável. Como nós aguardamos ver o nosso Salvador, que nos libertou das cadeias do pecado e do inferno, e que tem transformado a nossa vida a cada dia a sua imagem e semelhança. Bendito o Senhor Jesus Cristo, que nos livrou das garras de Satanás, que nos livrou da escravidão do pecado, para ele mesmo e para ti, ó Deus, para a glória do teu nome, servindo ao Senhor em novidade de vida. Dá-nos a graça, ó Deus, de ter uma vida realmente transformada, porque nós cremos que nos encontramos, ou que antes fomos encontrados pelo Senhor. Assim abençoa essa igreja amada e querida, esta igreja de homens e mulheres que foram libertos pelo Senhor Jesus para servi-lo segundo a sua vontade. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém.